Queridos irmãos encarnados e desencarnados, muita paz, que Jesus esteja em nossos corações, porque Ele está presente, Ele sempre está presente. Quando nosso amigo Roque nos perguntou, Jesus já passou na sua vida? Jesus já esteve na sua vida? Porque Deus, querendo ou não querendo, Deus faz parte da nossa intimidade. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um DNA biológico, que é a presença física nossa. Os registros biológicos dos nossos pais, fazendo parte do nosso DNA. Mas como espíritos, nós todos temos um DNA espiritual, que é a assinatura de Deus grafada no imo de cada um de nós. E essa grafia, esse DNA espiritual, chama-se consciência. Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? Está em O Livro dos Espíritos esse questionamento, é a pergunta de número 621. Onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde: na consciência. Então, na consciência do ser humano, nós que estamos aqui encarnados, e centenas de outros aqui presentes, que não estão envergando essa túnica física, mas que, como nós, também são espíritos, numa vida mais plena, porque na vida espiritual, também eles têm consciência. Agora, o nível de consciência que varia muito. Alguns ainda permanecem em consciência de sono, outros começando a despertar, alguns outros já abrindo os olhos, outros despertos e outros totalmente lúcidos. Quer ver alguém aqui os ensinamentos de Jesus através da mediunidade luminosa do nosso querido Chico Xavier? Estamos estudando aqui na casa uma obra maravilhosa chamada Fonte Viva. Fonte Viva é uma obra de mensagens, sempre trazendo fragmentos dos evangelhos ou de testemunhos dos Atos dos Apóstolos. E quem vai estar falando sobre esses fragmentos, dando uma visão ampla do sentido daquela passagem, é o Espírito Emmanuel. Então, a lição de hoje é a de número 31 e traz o título Lavradores. Todos nós certamente já ouvimos essa palavra. Quem é o lavrador? É aquele que lavra a terra, é aquele que ara, que semeia, que colhe. Então, esse é o lavrador, é aquele que está mesmo ali lavrando a terra, mexendo, revolvendo a terra, na verdadeira acepção da palavra. Mas vamos ver como Paulo vai escrever. Ele escreveu 2 cartas para o jovem Timóteo. Timóteo era aquele jovem que desde cedo teve a sua consciência aberta para o entendimento. E ele absorvia os ensinamentos de Jesus através de Paulo de Tarso.
E Paulo, já chegando ali no final da sua jornada, como ele dizia, eu combati o bom combate. Esse bom combate é aquela luta íntima. Não era Paulo com seus pares, com outras pessoas, com os cristãos. Era Paulo com ele, Paulo. Então nós temos esse dever moral para conosco, de fazermos esse bom combate. E ele, nessa carta segunda que ele escreve para o jovem Timóteo, dando ali as suas orientações de como ele deveria prosseguir, ele, nessa segunda carta, é o capítulo 2, o versículo 6, onde ele faz uma comparação, porque todo mundo ali conhecia a lavra da terra. Então ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Observemos, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo dizendo para o seu jovem discípulo Timóteo. E Emmanuel, acerca dessa passagem, ele vai escrever, através de um excelente lavrador de almas, que é Chico Xavier. Emmanuel vai dizer que há lavradores de toda classe, quer dizer, de todos os tipos. Observemos, existem aqueles que compram o campo, uma grande extensão de terra, e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, assim como eu estou aqui agora, cheio de suor. Só que, claro, um suor bem mais pujante, porque o suor do trabalho, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Então existe esse tipo de lavrador. Comprou o campo, arrendou para terceiros, e eles, com suor, com lágrimas, com muito trabalho, vão produzir. E, naturalmente, uma boa parte desse lucro vai para aquele que é o arrendatário das terras. Emmanuel continua dizendo, falando das classes de lavradores. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Observemos, há lavradores desse tipo que não fazem nada, cruzam os braços, a enxada vai enferrujando, porque ele diz que o solo é seco, que o sol é demais, ou então que a chuva está encharcando o solo. E nada produzem. E lembramos dessa passagem aqui, porque lá na frente Emmanuel vai estar falando da lavoura do espírito. Aqui é a lavoura física. Mas já associando com a lavoura do espírito, nós ouvimos nessa casa de um senhor que foi por muitos anos, junto com o nosso amigo Jorge Cauí, o vice-presidente dessa casa. E ele era encarregado de oferecer os cursos aqui na casa para aqueles que desejavam falar em público. Porque a gente, para alugar uma tribuna como essa, ainda mais tendo o assunto colocado numa pauta com tempo, nós temos que pesquisar. É responsabilidade nossa estudarmos aquela lição e colocarmos os exemplos mais adequados, para não estarmos aqui utilizando o tempo e os ouvidos dos irmãos a ouvir opiniões particulares e pessoais. Nós estamos aqui para falar sobre a doutrina espírita, e não opinião do que eu penso, do que eu acho. A doutrina espírita nos esclarece. E esse nosso irmão, senhor Newton Dutra, ele sempre primou em que a tribuna espírita
é um local onde nós devemos ter o maior cuidado, o maior respeito para com a doutrina dos espíritos. Por isso, daí a necessidade do estudo. E, naturalmente, se nós temos casos a narrar para ilustrar a lição, ótimo. Acreditamos que esse caso que ele nos contava, numa certa feita, que chegou uma jovem a uma casa espírita, com muitos problemas psíquicos, psicológicos, mas que essa jovem já havia passado pelos médicos sem nenhum resultado. Em chegando à casa espírita, participando daquela reunião doutrinária, e após a reunião doutrinária, ela foi convidada a passar no trabalho mediúnico para receber o auxílio. O que aconteceu é que aquela jovem foi recomendado a ela que ela tinha muita mediunidade. Essa faculdade inerente ao ser humano, que em alguns ela não é tão ostensiva, mas naquela jovem ela teria que aquele cuidado, ela tinha naquele momento a responsabilidade de colocar a sua mediunidade a serviço dos benfeitores amigos. E a mediunidade dela era uma mediunidade de cura. Foi recomendado a ela que participasse dos trabalhos da casa e desse passes. Que o trabalho dela ia trazer muito alívio para quem usufruísse os benefícios do passe. Acontece que ela foi estudando a doutrina espírita. Todos nós vemos as mensagens falando das nossas imperfeições. Paulo fala que ele fez uma luta íntima. Eu combati o bom combate. Esse combate íntimo, portas adentro da nossa intimidade. E aquela jovem se instruiu de forma adequada. Porém, ela nunca se considerou apta, embora recebesse continuamente o apelo das entidades superiores. Vai trabalhar, minha filha. Vai doar das suas energias. Porque Deus não cobra de nenhum de nós asas de anjos. Imaginemo-nos aqui, no trabalho, na seara do Cristo, que é uma grande lavoura, a seara de Jesus. Se a espiritualidade fosse esperar de nós que ficássemos pessoas ou espíritos perfeitos, quem de nós se atreveria a dar um passe se o pré-requisito fosse a perfeição? Aquela jovem passou a sua vida inteira, desencarnou após os 70 anos, sem nunca ter dado um passe, achando-se totalmente imperfeita. Meus amigos, essa lavradora deixou a enxada enferrujar. E estamos aqui, na luta com as nossas imperfeições, mas buscando exatamente nos melhorar por dentro. Um dia nós seremos anjos, mas isso vai demandar milênios. Mas é nesse esforço, é no cadinho das nossas próprias dificuldades. Vamos então prosseguir. Emmanuel continua dizendo: somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para o trabalho ou os trabalhos que eles dizem respeito. Muitas vezes procedemos assim. Fiscalizamos a vida do outro e deixamos a nossa. E muitas vezes os erros que nós vemos nos outros não estão exatamente nos outros, estão exatamente em nós. E aí tem uma narrativa bastante interessante, que é contado que uma senhora
todos os dias de manhã, a casa dela, muito bonita. E a sua cozinha, a sua copa, tinha uma grande janela envidraçada. Não sei se era blindex, mas era um vidro grande. E ela olhava, dava para o quintal da vizinha e ela ficava todos os dias. O marido lendo o jornal e ela reclamando. Mas que vizinha preguiçosa. Que roupas encardidas. Meu Deus, será que essa mulher não tem força para esfregar essa roupa, para colocar algum alvejante, porque umas peças brancas, todas marrons. Nem é mais bege, é marrom. E o marido ali só observando, sem dizer nada. Mulher, o que te interessa a vida da vizinha? Mas isso é demais, vem ver aqui como é que está. Ele, não, eu tenho mais o que fazer. Bom, até que um certo dia, ela chega assim diante daquela vidraça e olha e fala, opa, até que enfim. Será que ela mudou o sabão ou tomou vergonha na cara? Começou realmente a esfregar as roupas. Aí o marido disse, a que se refere? A vizinha que finalmente lavou as roupas como devia. Ele disse, não, minha querida, o que acontece é que eu lavei a nossa vidraça. A nossa vidraça que estava encardida. É assim que muitas vezes a gente faz. A roupa da vizinha sempre estava limpa. Mas a vidraça pela qual ela olhava é que estava embaçada de sujeira. Então, muitas vezes olhamos para os defeitos dos outros, melhor dizendo, para os outros, projetando neles os nossos próprios defeitos. E vamos seguindo com Emmanuel. Temos diversos lavradores, que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil. Fala todo tipo de abobrinha, digamos assim. Enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis do seu jardim, da sua lavoura. E vai continuando aqui, essas inutilidades aqui, que ele se refere, é quando nós reclamamos em demasia, meus irmãos. E como reclamamos na nossa vida? A gente reclama da dor no pé, que está doendo a junta, que nós estamos tristes, que os obsessores estão nos atacando. E muitas vezes os obsessores ficam ali do lado. E eles não gostam nada de que eles sejam responsabilizados por atitudes que não são deles. Então, muitas vezes, as dores que sentimos, a fraqueza, o desânimo, é proporcionado por nós próprios. Certa feita, um trabalhador desta casa, ele, num processo obsessivo muito grande, ele sempre contava isso, que chegou em Uberaba e teve uma conversa com o Chico Xavier. E ele disse que já havia feito de tudo para melhorar e não conseguia. E o Chico passou uma receita para ele. Olha, meu amigo, eu vou te passar aqui uma receita. Ele já perguntou, é algum trabalho de desobsessão? Não. E é ao mesmo tempo. Você vai ter a tarefa, Emmanuel está me pedindo para dizer para você, que você vai distribuir 1000 pães. Aí ele disse, mas isso é muito fácil, Chico. Eu vou ficar bom comprando 1000 pães e distribuindo? Meu filho, em primeiro lugar, você não vai comprar 1000 pães. Porque a receita de Emmanuel é a seguinte, que a cada pão, a cada pessoa que você entregar, você há que conversar com essa pessoa. Há que dizer uma palavra de bom ânimo, de estímulo, de alegria. Assim é que é o recado. Ele disse que não tinha chegado nos 200 pães e a vida para ele já tinha melhorado. E ele não distribuiu só 1000, foi muito mais do que isso. Porque quando nós começamos a fazer um trabalho desse naipe,
Os jogadores entendem bem o que é um naipe, né? Nas cartas do baralho. Quando nós começamos a fazer um tipo de atividade semelhante, de você oferecer algo para alguém que esteja necessitado, na verdade, muitas vezes, nós somos os mais necessitados. Então, o pão era uma desculpa, mas ele precisava de estar naquele trabalho. Quem nos contava esse caso era o nosso amigo, que já partiu, o nosso saudoso Rocha, José Silvério. É porque ele nos permitiu dizer o nome. Vamos aqui, continuando com Emmanuel, ele diz que vemos numerosos lavradores acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Para plantarmos é necessário cuidar da terra. A água é o principal nutriente, o adubo, o ar que Deus já oferece gratuitamente, o sol. E dependendo do tipo de solo, por exemplo, você não vai plantar um arrozal num lugar que seja de terreno argiloso, porque um plantio de arroz é numa terra mais arenosa. Nós sabemos disso porque trabalhamos durante muito tempo na roça. Uma melancia e um maxixe não vai se dar bem num terreno argiloso também. Pede um terreno mais arenoso. Assim como outros vegetais e outros legumes vão pedir um terreno com mais argila. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Já passamos por isso aqui, né? A gente alega tudo, é a dor aqui, a dor ali, e a gente acaba não fazendo nada. A natureza, no entanto, observemos aqui a resposta da natureza. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Se nós somos indiferentes ao cultivo daquela terra, a natureza vai nos responder na exata medida com que a tratarmos. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Observemos essas duas lavouras, aqui a lavoura do Espírito. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. É o final da lição de Emmanuel sobre lavradores. Poderíamos dizer sobre os trabalhadores da seara de Jesus. E aí lembramos desse grande médium Chico Xavier, a mediunidade com Jesus, porque o Chico é o médium de Jesus. Nós outros, na casa espírita ou fora da casa espírita, quando levamos a sério a mediunidade, só tem um caminho, é trabalharmos a mediunidade com Jesus. E dessa forma, a mediunidade vai requerer de cada um de nós
estudo e disciplina, trabalho e perseverança no bem. Aí alguém há de perguntar, mas por quanto tempo? Sempre. A partir do momento que nós começarmos esse trabalho, é a história dos 1000 pães. Vai ser sempre, é num crescendo. Nós não podemos levar a mediunidade com seriedade hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu já sou um médium experiente, então depois de amanhã eu entro no descuido. Quanto mais o tempo passar, vai requerer de cada um de nós mais estudo, mais disciplina, mais esforço no bem. Se Emmanuel disse isso para o Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Para nós outros, as 3 disciplinas e mais algumas, mas a gente não vai precisar dos outros. Para o Chico, Emmanuel deixou essa receita, porque o Chico é amor. E nós? A gente, além da disciplina, precisa um pouco de afetividade, precisa de atenção, de oração, de vigilância, de observarmos o próximo como um irmão nosso, seja ele quem for, de que doutrina for, seja ateu, seja católico, seja evangélico, seja quem for, nós temos que aprender a fazer isso. Observa aqui, o Chico Xavier, ainda recebendo Maria Dolores, é para nós encerrarmos. É mãos marcadas, as mãos marcadas de Jesus, pelos traços da cruz, mas pelo trabalho incessante. Maria Dolores diz, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz.